A História da Virgem Santíssima, parte 17, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta a esta jornada de luz e aprendizado. Hoje, continuamos a nossa leitura, mergulhando em um dos momentos mais profundos e transformadores do Evangelho. Preparem seu coração, porque a lição que vamos compartilhar é de uma beleza e sabedoria imensuráveis. Aos poucos, o local ficara quase deserto, o tumulto se dissipara, a poeira baixara e a multidão raivosa, que há pouco clamava por justiça e apedrejamento, havia se dispersado. Cada um dos acusadores, confrontado pela própria consciência, abandonou suas pedras e seguiu seu caminho, deixando para trás um silêncio profundo e reflexivo. Ali, naquele pátio agora tranquilo, restavam apenas Jesus e alguns de seus discípulos mais próximos. E ao lado deles, a mulher, aquela que fora arrastada, humilhada e exposta, agora estava encolhida, ocultando o rosto com as mãos, talvez esperando o golpe final, a palavra de condenação que ainda não viera. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Em dado instante que pareceu uma eternidade, o Mestre Divino que estivera a escrever na areia, ergueu a sua fronte serena. Seu olhar não era de juiz, mas de médico da alma. Ele se dirigiu àquela figura trêmula e perguntou com uma voz que era ao mesmo tempo suave e poderosa: mulher, onde estão os teus juízes? Ela lentamente abaixou as mãos, olhou ao redor e viu que estava sozinha com ele. Não havia mais acusadores, não havia mais pedras, não havia mais a ameaça da morte iminente. O medo começava a dar lugar a um sentimento novo, uma surpresa que ela mal conseguia compreender, observando que a pecadora não conseguia articular palavras, respondendo apenas com um olhar marejado, um olhar onde as lágrimas brilhavam, misturando um profundo agradecimento com uma alegria que renascia. Jesus continuou, com a mesma compaixão infinita: ninguém te condenou? A pergunta ecoou no coração dela. Ninguém. Todos aqueles homens tão certos de sua própria retidão haviam partido. E então veio a frase que mudaria sua vida para sempre. A sentença que não era uma sentença, mas uma libertação. Também eu não te condeno. Vai, e não peques mais. Imagine a cena, a força dessas palavras. Não uma aprovação do erro, mas um convite à renovação. Não um castigo, mas uma nova chance. Vai, disse ele, e não peques mais. Era o perdão incondicional, mas também a responsabilidade de construir uma nova história a partir daquele momento. A infeliz criatura retirou-se. Cada passo que ela dava para longe dali era um passo em direção a uma nova vida. Ela experimentava uma sensação completamente nova em seu espírito. A generosidade do Messias era como uma luz que invadia as partes mais escuras do seu coração, iluminando e aquecendo a sua alma inteira. Era a redescoberta da própria dignidade. Mas enquanto a mulher se afastava, envolta numa intensa e redentora alegria, um sentimento diferente pairava entre os poucos discípulos que permaneceram ao lado do Senhor. Eles não conseguiam ocultar a estranheza, a confusão que aquele gesto do Mestre lhes causara. A lógica humana deles não conseguia processar a lógica divina. Na cabeça deles, as perguntas borbulhavam. Por quê? Por que não condenar a ele aquela mulher? Sua vida era publicamente conhecida como censurável aos olhos de todos. A lei era clara. Ela era, afinal, uma adúltera. A atitude de Jesus desafiava tudo o que eles entendiam por justiça. Nesse ínterim, João, o discípulo amado, talvez o mais sensível deles, aproximou-se do Mestre. Ele precisava entender. Com um coração aberto, mas a mente cheia de dúvidas, ele interrogou: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? A pergunta de João representa todos nós, quando tentamos enquadrar o amor infinito de Deus em nossas pequenas caixas de julgamento. Jesus então fixou em João o seu olhar calmo e bondoso, um olhar que não repreendia a dúvida, mas que convidava a reflexão mais profunda. E ele respondeu com outra pergunta, uma pergunta que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Ele continuou, desarmando qualquer argumento superficial. Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Com cada pergunta, Jesus expandia a perspectiva de João e dos outros discípulos. Ele os convidava a sair do tribunal do julgamento fácil
e a entrar no santuário da compaixão e do entendimento. Quem de nós conhece a história inteira por trás das escolhas de alguém? E o mestre concluiu, com uma clareza avassaladora: não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agruvar-lhe os padecimentos infernais da consciência, já tão pesarosos e sem rumo. Que lição, meus amigos! Jesus nos ensina aqui que a verdadeira justiça não é agravar o sofrimento de quem já sofre, mas oferecer o caminho para a cura. Antes de atirar a pedra do julgamento, devemos nos perguntar sobre as dores, as lutas e as tentações que não vemos. Devemos, acima de tudo, oferecer o perdão que cura e a mão que levanta. Esta passagem é um convite eterno para trocarmos as pedras do julgamento pelo bálsamo da misericórdia, e que possamos levar essa lição para o nosso dia a dia, em todas as nossas relações. Muito obrigado por sua companhia e por seu coração aberto. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na próxima semana, continuaremos essa história maravilhosa. Se você sentiu que esta mensagem tocou sua alma, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa ouvir e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Um grande abraço e até a próxima.